Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal do David Sharp, porque o canal do Antenados da Jogada foi desmonetizado e a gente está correndo atrás disso. Então, muito obrigado pelo clique, muito obrigado pela companhia aqui nesse vídeo e muito obrigado também se você apoia aqui o canal com seu like, com a sua inscrição e o sininho ativado ali em todas as notificações, é muito importante para o nosso trabalho. Assim como se você quiser, já conhece aqui o nosso trabalho, você pode ser membro do canal. E aí você é um patrocinador, de fato, aqui do nosso trabalho, que a gente tenta sempre trazer todo tipo de informação mais apurada e com opinião embasada, né? Que seja neutra, que não seja opinião qualquer, assim, tipo, aleatória, emocionada. Não, sempre com muita racionalidade, né? Nem sempre a gente agrada aqui, porque a gente tenta falar o que a gente acha certo, né? Enfim, agradecer ao Paparazzo Rubro-Negro pelas imagens cedidas desse jantar do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com a diretoria e também, claro, com o pessoal, o corpo político, né? O prefeito Eduardo Paes, o deputado Pedro Paulo, e vocês vão ver a partir de agora os vídeos cedidos pelo Paparazzo Rubro-Negro e eu vou analisando com vocês. Mas só aqui uma introdução, cara, nesse país aqui que é o Brasil, nada funciona, nada de grandes proporções funciona se não tiver apoio político, né? Se não tiver aquela ajudinha política. Então eu espero que tudo isso seja verdade, porque é muito conveniente, eu vou comentando isso ao longo dos cortes com vocês, mas é muito conveniente, faltando 4 meses para a eleição municipal, eleições, no caso, para vereador, que vão concorrer Marcos Braz à reeleição e Cacau Cota vai concorrer pela primeira vez como vereador, e o próprio Eduardo Paes vai concorrer como prefeito, é muito conveniente. A própria eleição do Flamengo também no final do ano, que o Landim não vai se candidatar porque não pode, mas o Dunche, né, o Rodrigo Dunche de Abrantes, vai ser o candidato dele, da continuidade da gestão, da situação, no caso. Então é muito conveniente, um negócio que há 2 anos é falado e tratado em banho-maria, a compra do terreno do gasômetro e não sei o quê. Agora, né, o Eduardo Paes fala em desapropriar o terreno que não é da Caixa. A gente tem que sempre frisar aqui, é difícil de entender, mas vamos explicar minimamente. Não é da Caixa. A Caixa administra um fundo de investimentos que tem o terreno lá. Tá? É um fundo imobiliário, um fundo de investimentos que a pessoa tem lá na Caixa. Então, a Caixa só administra, pedindo próximo de 500 milhões. Então, a história é essa. O Flamengo quer pagar 200, a Caixa quer cobrar quase 500, mais do dobro, ou um pouco mais. Então, essa é a história. Então, é ótimo, né, se a prefeitura puder ajudar, puder intervir. Realmente, esse negócio de desapropriação é uma coisa bem autoritária, né? Desapropriação, pensa, você tem a sua casa, sua propriedade privada, imagina, vem o Estado, o poder público e desapropria. Não é o ideal, mas no caso da Caixa, de fato, a Caixa é um banco, como fala muito bem o Pedro Paulo, é um banco privado que só quer lucro ou um banco estatal que quer o bem da população, o bem da cidade, o bem do país. Eu espero, de fato, que isso seja realmente verdade, que o Flamengo consiga construir o seu estádio lá na região do gasômetro, que possa ser um estádio para pelo menos 80 mil pessoas, como promete o Landim. Até agora a gente não viu projeto ou pré-projeto nenhum do estádio. E o Maracanã, muito próximo aí de ser oficializado como estádio do Flamengo, né, administrado pelo Flamengo. Então vamos lá, a partir de agora, todo o conteúdo, tem o discurso inteiro que a gente colocou nas nossas redes sociais do Paes, lá na mesa, aí depois tem as entrevistas exclusivas com o próprio Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e com Pedro Paulo, deputado federal e rubro-negro, tá? É isso aí, o vascaíno Eduardo Paes falando lá como se fosse digamos assim, um rubro-negro emprestado. A partir de agora, para você, a gente vai comentando. Landim, o que eu vim dizer para vocês aqui hoje? Né? Falei isso hoje de manhã, quando o Pedro foi me representar lá na reunião com a Caixa Econômica Federal. Eu falei, dá uma cutucada para perguntar para a Caixa o que é que eles estão entrando nessa festa. Porque só só vender o terreno, né, qual o desconto que eles estão dando? Qual é a moleza que eles estão dando? Para vocês terem uma ideia, nessa operação urbana consorciada, eu acabei, isso ano passado, com a votação da Câmara de Vereadores, eu acabei de perdoar um crédito, uma dívida que a Caixa tinha com a gente nessa operação de 4 bilhões de reais. Gente, isso é um absurdo completo. Você perdoar uma dívida de 4 bilhões de reais de um banco federal como a Caixa, pior ainda.
Mas 4 bilhões de reais faz muita diferença no orçamento de uma cidade como Rio de Janeiro, gente. Muita diferença. Para você ter uma ideia, o VLT custou menos de 1,5 bilhão de reais. Imagina o que não dá para fazer com 4. 4 bilhões de reais. Então, a Caixa tá... Eu tô provocando mesmo aqui, viu, Landim, para chegar lá na Caixa para ver se eles... Por favor. Você não pode falar, eu posso. Mas a Caixa, por exemplo, a Caixa cobra uma taxa de administração, Elinho, meu querido amigo Super Elinho. A Caixa cobra uma taxa de administração para os seus executivos de cada negociação no Porto Maravilha, que varia, Otávio, entre 3% e 4%. Então, enfim, isso dificulta as operações lá, que o pessoal está olhando mais para o seu lucro pessoal. Não estou deslegitimando ninguém, é absolutamente republicano e dentro da regra e da lei. Não estou dizendo que ninguém está fazendo nenhuma ação. Mas qual é a vantagem efetiva que a Caixa está dando para o Flamengo? Vai dar um desconto no preço? Vai diminuir o valor do seu potencial construtivo? Então, eu vim aqui para dizer para vocês aqui o seguinte. É claro que político tem sempre esse risco. Como só tem vascaíno na eleição, eu estou tranquilo para não acharem que eu estou fazendo só médico flamenguista. Essa descontração falando de time é coisa característica de político, impressionante. Sérgio Cabral também fazia isso e era aliado de Eduardo Paes. Mas entendendo que essa é uma negociação sofisticada, que o Landim fez todo mundo assinar NDA e não pode falar só eu que não tenho essas travas e acabo dizendo tudo que tem que ser dito, independente do que a Caixa fizer. E eu coloquei isso na mesa hoje. Claro que isso vai depender de algumas negociações nossas, Landim. Se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil que pertence aos governos, aos chefes executivos, é a tal da desapropriação. E se tem um poder autoritário no Brasil que pertence aos governos, aos chefes executivos, é a tal da desapropriação. Se a gente entender essa negociação com a Caixa, eu acho que aí eu tenho que dizer isso, a toda boa vontade do presidente da Caixa, esteve aqui pessoalmente essa semana, aliás hoje, veio negociar, então a toda boa vontade, mas eu estou dando um recado aqui para a Caixa, que se não houver um entendimento, um avanço e algum tipo de compreensão do que... Repare o que eu disse aqui, eles dispõem e detêm o potencial construtivo de toda aquela região. Ao dispor e deter todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento como o estádio do Flamengo, com tudo que tem no entorno, por óbvio, esse potencial construtivo que ele detém, valoriza. Isso aí é verdade quando, por exemplo, a gente olha para o Engenhão. O Engenhão valorizou e muito o potencial construtivo da região, perto do estádio Newton Santos. Ou a compreensão disso, ou estão querendo fazer, eu diria, dar esmola com o chapéu alheio. Então, se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa aqui é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Eu vou puxar um casaco aqui no final pra essa porra, né, cara? Não, o microfone não der, né? Mas só dizendo, então assim, eu acho, essas coisas não pode, Cacau, começar a virar uma novela. Eu acho que tem um tempo de negociação, vamos dar tempo a essa negociação. Eu pedi que o Pedro e o Luizinho falassem isso hoje pro presidente Landim. Vamos dar um tempo para essa negociação, a Caixa ficou de voltar em alguns dias, em 3 dias, com o valor do terreno. De novo, Landim, não é o modelo ideal, uma desapropriação do município. Claro. Não é o modelo ideal. O modelo ideal é o que a gente está tentando construir aqui. Mas se tiver um sócio, como a Prefeitura está sendo sócia do Vasco da Gama em São Januário. Então, um recado para os vascaínos aqui, pelo amor de Deus, não me xingarem, porque eu estou tratando bem o Flamengo. Ele está falando sobre o projeto de reforma e ampliação de São Januário. Não tem nenhum. Não, mas aqui não, estou lá me assistindo, estou me assistindo. E eu não vou poder mais ter São Januário, pô. Então, assim, se o Flamengo tem um parceiro e um sócio nessa história,
O nome desse parceiro e desse sócio chama-se Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que vai estar junto com vocês. Sensacional! Muito legal e espero que seja verdade. Mas por que não começou a falar disso antes, lá em 2022? A Caixa quer funcionar nessa história como um banco ou como um banco público que representa o governo federal e que entende que esse projeto é importante para a cidade, é importante para o Brasil, porque os flamenguistas não estão só aqui não, estão no Brasil inteiro. Ele tem total razão nisso. A torcida do Flamengo, com seus mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, com certeza movimentariam muito aquela região do estádio o tempo todo. Então, esse foi o foco que a gente levou lá na reunião, porque a prefeitura entende que esse projeto é importante para a cidade. Ela está botando modos, meios para resolver isso. Se a Caixa quiser só fazer o valor de face dela, não, ainda que fique uma história de botar potencial construtivo, beleza. A prefeitura, o recado que o prefeito deu hoje foi o seguinte, ó, vamos exercer o nosso direito constitucional em favor da região do centro, do projeto do Porto Maravilha, do projeto do Reviver-Center, daquela área tão importante para a cidade que precisa e que é importante ter o estádio do Flamengo, a gente vai no limite. Até a prefeitura pode desapropriar aquele terreno e acaba com essa discussão, e aí, com a desapropriação, ela faz a cessão para o Flamengo para a gente tocar as próximas fases do projeto. Recado dado. Sabe quem ficou emocionado? Estava emocionado chorando ali no canto, cara. Agora vai sair! Porque para destruir, né, Pedro? Você tem experiência aqui, você apertou um botão, para construir. O torcedor tem que entender que é um trabalho diário, são várias reuniões, sim. Sem a boa política, nada é possível, nem dentro de casa. Então essa aqui é a boa política. O Flamengo não pode estar afastado desse meio. Esse cara é um ídolo na política, o Eduardo é outro. Trabalham 24 horas, agora 5 horas da manhã. Aí você vai ver, tá chegando o prefeito lá 1 hora da manhã, administrando o centro lá. Isso aí faz parte da política. Rasgar seda, puxar o saco, não tem jeito. Então, cara, eu tenho muito orgulho de estar do lado dele, estar do lado do presidente Landim, do lado do prefeito Eduardo Paz, do Pedro, do Luizinho, dessa bancada rubro-negra que o Pedro chama, né? O Pedro deu esse nome. Eu sou uma força. Quem tiver energia... Pra gente fechar aqui, tá confiante? Eu tô muito confiante, sempre tive, né, Fábio? Você acompanhou, eu sempre... Não, você teve momentos de preocupação comigo no privado, conversando e tal. Mas aí chegou uma hora que você falou, acho que agora vai. Vai, tá indo. Beleza, tamo junto. Eu acho que foi um compromisso público aí assumido pelo prefeito, né, em relação ao nosso estádio. A gente já sabia disso, as conversas que a gente vinha tendo com a prefeitura e tudo, mas assim, foi bacana de ter visto ele falar isso em público, algo que ele já vinha falando para nós, né? Assim, do engajamento dele com esse projeto, da importância que ele via desse projeto para não só para o Flamengo, né, mas para o futebol como um todo e para a cidade do Rio de Janeiro. O impacto positivo que esse estádio pode vir trazer para toda a nossa cidade, né? E foi bacana, foi um processo longo, acho que a gente já vem conversando com a prefeitura sobre esse problema do estádio há uns 3 anos, e eu acho que a gente está chegando agora bem perto de concretizar esse que é um sonho para todo o que é o grande passo, né? É um grande passo, sem dúvida nenhuma é um grande passo, e a gente chegando aí à consolidação desse terreno, e o resto é detalhe. Eu acho que a estruturação financeira, os resultados econômico-financeiros que a gente vem tendo, é algo plenamente normal e factível. Pois é, presidente. O Flamengo tem potencial para fazer isso sozinho, não precisa de SAF, né? E a gente fica muito feliz de ver assim, esse compromisso público sendo assumido na frente de tantas pessoas. Presidente, praticamente, objetivamente para o torcedor, o que falta para a negociação ser finalizada? Então, assim, basicamente o que a gente quer é o terreno. O que é mais importante é que o prefeito hoje deixou claro que ele entende que isso é importante para a cidade do Rio de Janeiro. E, se for necessário, quer dizer, esse terreno seria, inclusive, desapropriado para essa finalidade, por entender, vamos dizer assim, a grandiosidade desse projeto para a cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo não está querendo nada assim de graça, nem nada. O Flamengo vai investir uma quantidade de recursos gigantescos, e eu não tenho a menor dúvida de que isso vai criar uma valorização brutal em toda aquela região que está em volta do estádio,
para a cidade do Rio de Janeiro e vai com isso poder atrair no futuro uma série de, vamos dizer assim, impactos positivos para a cidade, como o próprio prefeito sinalizou que o futebol traz para o Rio de Janeiro.